Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para todo mundo aqui que está nos ouvindo hoje. Estamos aqui com mais um podcast da Anti-Escola. Esse podcast vai trazer um assunto que é uma dor para todo empreendedor. Como que você faz para estabelecer novas lideranças na sua empresa? Como você faz para estabelecer aquela primeira liderança na sua empresa? Sabe aquele cara que você acha muito bom? Será que você promove para ser líder? Não promove? São essas dúvidas que a gente vai estar tirando hoje, esclarecendo com os nossos dois grandes convidados aqui, o Thiago Guedes e o Nilson Figueiredo. Thiago, obrigado aí. O que você acha? Contrata ou promove? Eu vou esperar um pouco aí vocês falarem, porque isso aí é complicado. Até acho que esse é um podcast histórico, é o primeiro sem o Taioba, então o nível vai subir. Espero que o Taioba não ouça isso, né? Mas, enfim. Vai ser um podcast que vai dar briga. Acho que pessoas vão sair com o coração ferido, ouvintes vão sair tristes, porque a gente vai falar um pouco aqui dos erros que eles cometem ao formar as primeiras lideranças. E eu percebo que esse cara vai doer, porque você comete uns 3, 4 erros até entender como é que funciona esse jogo de formar liderança. Diz aí, Nilson. Fala, pessoal. Tudo bem aí com todo mundo? Vamos falar desse assunto aí, então, né? Mexer na ferida, né? Formar lideranças, né? Curioso que, até pelo que a gente conversa, né? Eu acho que deve ser a dor de, sei lá quantos por cento, os 80% aí das pessoas, né? Dos empreendedores aí que estão querendo mudar o jogo, chega num ponto que fala assim, tá bom, agora tem que começar a criar líderes, né? E aí, como é que faz? E aí, realmente, que nem o Thiago estava comentando, vai na tentativa e erro, tem alguma metodologia, tem melhores práticas, né? Então, acho que esse podcast vai ser muito legal hoje para a gente poder explorar essa perspectiva aí, né? Poder compartilhar a experiência e compartilhar os erros também, né? Que eu acho que é importante. Quem já passou por isso sabe. Nilson, eu acho que você traz um case bem legal, que você não só passou por isso, mas você vivenciou, porque você começou lá atrás na IBM, não é? Você entrou como um liderado, não é? Um funcionário na base, e foi crescendo, e muito rapidamente, por mérito seu e entrega de resultado, etc., foi crescendo na carreira e virou líder extremamente jovem. E aí, como foi essa coisa, antes da gente até entrar em contratar, como foi essa coisa de virar um líder muito jovem? Porque eu acho que essa experiência é bem relevante para que a gente possa trazer para, na hora do empreendedor, olhar para o líder. Legal, Richard. Olha, lembrando lá daquela época, realmente foi muito curioso, né? Porque na minha cabeça, né, até então, formado em sistemas da informação, né, formado em TI na época, né, hoje não faço nada disso, não estou diretamente fazendo programação, né, mas o meu background, quando eu comecei a graduação, foi em tecnologia da informação, né, mas o curioso foi, que nem você falou, como é que foi esse processo de virar líder? Isso não veio de mim, né, isso, na verdade, o mérito estava com quem me liderou na época, né, e pôde detectar, porque até então eu me considerava uma pessoa técnica, queria crescer numa carreira técnica, né, e eu não enxergava esse potencial de liderança e tudo mais. Alguém enxergou isso em mim, né, e me contou essa história. E aí eu não sei se foi por bem ou por mal, eu acreditei. Eu acreditei que, então, falou, você tem potencial de liderança. Eu sei lá o que significava isso lá. Você tem potencial de liderança, vamos trabalhar aí para você crescer, né? Eu virei coordenador em 1 ano de empresa, né? E aí depois, cada ano fui assumindo mais responsabilidades, crescendo, carreira multinacional, até então depois eu decidi, né, caminhar para o empreendedorismo, mas realmente acreditei lá num líder que eu tive, né? Numa líder, na verdade, minha chefe na época falou, você tem potencial de liderança, e ela me canalizou para uma carreira de liderança, e depois daquela primeira vez eu nunca mais voltei, né? Fiquei... E assim foi sendo, fui crescendo na carreira, né, e ganhando experiência com liderança. E aquela coisa, tem a primeira liderança e depois o desafio muda para criar lideranças, né?
E aí eu acho que ter esse background me ajudou a entender como é que é esse processo, né? Infelizmente, não existe uma fábrica de líderes, né? Você vai lá, pega o líder, opa, estou precisando de um líder, vem para cá. Porque tem muito a ver com a questão cultural da empresa, né? Tem muito a ver com o background do cara. E o interessante disso é que isso remete muito ao que meus clientes me falam. A história é sempre igual. Vou falar aqui a história do Joãozinho, para não falar nomes, eu não posso também falar nomes, mas é basicamente o seguinte: o cara cresceu, ele fez uma máquina de vendas lucrativa, aumentou o faturamento, aumentou o lucro. Aí na cabeça dele é o seguinte: se eu lucrei R$1 milhão, para eu lucrar 10, é simplesmente aumentar 10 vezes a equipe. O que ele faz? Ele contrata a equipe, contrata. Chega no final daquele ano, ele faturou mais, mas ele lucrou menos e trabalhou dobro. Ou seja, ter uma equipe não é aquela coisa, ele achou que ia se clonar, né? Que ele ia ter vários clones dele trabalhando igual a ele e tal. E a vida real não acontece. E eu percebo que são dois grandes problemas que geram isso. O primeiro é o delargar. O cara leu lá, viu o nosso podcast lá, eu falo gestão por resultados. Ele contratou o cara e falou: meu amigo, eu quero que você me dê 5 milhões de lucro. E foi para casa, achando que isso é delegar, né? Isso é o famoso delargar. Você jogou o cara numa fogueira, o cara acabou de cair de paraquedas na sua empresa, não funciona assim. Aí o que ele faz logo depois? Ele passa a microgerenciar. Ele manda o cara escrever um e-mail, ele lê todas as palavras, ele começa a microgerenciar cada tarefa. Chega no final do ano, ele demite todo mundo e fala: esse negócio de contratar não funciona, vou ter minha empresa sozinho. E claro, você não consegue escalar uma empresa sozinho, né? Se quiser ter um lifestyle business, não tem problema. Se você quiser ter uma empresa escalável, não tem. E aí, cara, eu queria ver de vocês que, na minha visão, esses são os dois maiores problemas. Primeiro, o cara delarga, depois o cara microgerencia e depois ele desiste, né? Como é que vocês veem esse ciclo aí do empreendedor? Eu queria trazer a história do Nilson justamente para falar desse ponto que você comentou. Muito empreendedor tem essa carreira parecida com o do Nilson. Né? Começa jovem na faculdade, vai para alguma empresa, se destaca, vira líder ou é um ótimo técnico, enfim, mas ele consegue sair da média das pessoas e aí acaba abrindo sua própria empresa. E aí, qual é o erro que ele não percebe? E o Nilson falou isso muito bem. Ele falou: teve uma chefe minha que identificou meu potencial em liderança e apostou em mim e me desenvolveu como líder. Só que muito empreendedor que tem uma história comum não tem essa capacidade de reconhecer que alguém viu isso, alguém apostou nessa pessoa e ajudou a fazer isso. Então, o líder, o empreendedor, ele acha que todo mundo na empresa é igual a ele. Ele acha que todo mundo é proativo, é protagonista, tem atitude de dono, é safra, consegue entender, né, pensa tão rápido quanto ele, mas não é todo mundo que é desse formato. E não tem formato melhor ou pior, só que tem pessoas diferentes. Então, por que ele delarga? Por que ele delega demais não é, ou microgerencia? Ele delarga porque ele acha que todo mundo é igual a ele e ele não tem que se preocupar com isso, ou ele microgerencia porque ele acha que todo mundo é um incompetente e só ele tem a capacidade de fazer aquilo acontecer. Então, eu vejo que esses são os motivos, só que o que ele não reconhece é que todo mundo não é igual a ele, nem tão bom, e tem muitas pessoas que são melhores do que eles em outra área. Então, você tem que saber como ter esse equilíbrio, e aí tem várias técnicas, várias formas de você conseguir estabelecer isso. Perfeito, Richard. E assim, foi legal, até você me provocou a lembrar dessa história, né? Eu estava pensando como é que foi mesmo, e realmente a capacidade de uma pessoa observar em alguém o potencial de liderança e investir, né? E insistir nesse desenvolvimento, porque acho que a grande falha das pessoas é assim: preciso contratar um líder, né? Ou preciso formar um líder, e realmente é muito numa linha onde você tem que ter buscar uma pessoa que tem esse potencial, que você reconheça que dá para investir, e aí tem formas de fazer isso, né? Mas também você tem que ter alguém que tenha conhecimento do teu negócio, saiba como que as atividades precisam ser feitas, as tarefas, né?
E aí eu acho que a grande dificuldade é encontrar essa matriz, né? Achar meio que colocando nesse eixo, né? Pessoa que conhece o que precisa ser feito, sabe fazer bem, né? Mas ao mesmo tempo tem essa capacidade de liderar, ou pelo menos eu vejo potencial para que eu consiga trabalhar ela até chegar lá. E certamente no dia 1 eu não virei líder, assim, foi um processo, né? Um processo eu colocaria aí alguns anos até eu aperfeiçoar, né? Porque liderança é uma arte. Aí o pessoal fala, não, é nato. Não, não é nato. Né? Você pode até ter algum potencial pelas suas experiências de vida no passado, pela tua criação, ok. Mas, assim, você aprende muito sobre liderança, né? Então, você não acredita que a pessoa nasce líder. Ninguém nasce líder. Eu não acredito. Ela aprende. Eu não acredito. Ela aprende. E a liderança, eu acho que no frigir dos ovos é entender de pessoas, né? E aí, como que eu obtenho o resultado que eu busco, sem esse resultado vir da minha ação, né? Vem através de outras pessoas e aí então vem o resultado. E isso é uma arte por si só, né? Tem livros aí, não sei quantos mil livros, milhares e milhares de livros escritos sobre isso, e ninguém consegue achar a fórmula, né? Essa fórmula ninguém encontra, né? Muito se debate, mas fórmula não existe. Eu gosto muito da definição de liderança, que liderança é a arte de influenciar pessoas para alcançar os resultados que você quer. Então, não é sobre gerir pessoas, né? Gerir, você vai gerir projetos, você gere recursos, gere várias coisas, mas pessoas você tem que liderar e não gerenciar. Se você está gerenciando as suas pessoas, é porque você não está liderando elas. Perfeito. E olha que curioso, Richard, você usou uma palavrinha aí na tua frase, uma palavra que eu peguei, é uma arte. Sim. Liderar é arte. Então, assim, você tem que entender, talvez o potencial seja assim, você já vem com uma predisposição, assim, de entender melhor as pessoas, saber fazer uma leitura das pessoas, então, com certeza, isso vai te ajudar a ser um melhor líder, né? Isso está muito ali naquele assunto da inteligência emocional, quando explode ela, né? Tem um quesito lá do aspecto social, né? Então, como é que você percebe as outras pessoas, quanto você tem de empatia, tudo isso entra nessa, por isso que é uma arte. Antes fosse, né, na nossa cabeça ainda de TI lá, antes fosse uma ciência exata, aí estava fácil. É aí que eu acho que tem Pode falar, Richard. Não, eu falei, Thiago, eu ia até perguntar para você, voltando um pouco para o assunto de contratar, né, ou desenvolver a liderança em si, como que você forma essa nova liderança, queria perguntar para você, dentro da sua experiência, o que você tem visto aí, que é o primeiro passo para você começar a formar essa liderança? Então, eu vou vir com um problema, na verdade, para vocês. Que o grande dilema que eu vejo é o seguinte, eu até quero deixar isso aí para o Nilson, que foi uma coisa interessante, primeira coisa, a gente forma a liderança ou a gente contrata a liderança, né? Esse eu vejo que é um dilema muito grande. E aí vem aquela questão, né? Pô, mas o cara líder pronto é caro, né? Aí até quero deixar o que é caro, né? Tem barato que sai caro também. E uma coisa que não ficou claro, Nilson, então assim, eu queria muito saber, vou passar a bola para vocês que são os caras da liderança, meu negócio é mais gestão, não liderança. Eu quero saber muito de vocês o seguinte, cara, o que é ter potencial, ou seja, beleza, como é que eu sei se esse cara tem potencial ou não para ser líder? Acho que essa é a primeira pergunta que o pessoal deve estar se fazendo. O que é um potencial de líder? É um cara que é bom tecnicamente, é o melhor da área? Será que é esse cara? E o que é melhor? Formar o cara em casa, pegar um cara lá de baixo e trazer ele e fazer ele ficar sênior na empresa? Será que isso existe de verdade? Ou tem que trazer pessoas de fora prontas, digamos assim? Deixa eu primeiro falar uma situação, aí, Nilson, você conta um case, tá? Eu vou trazer uma situação que é o seguinte, imagina trazer o case do Neymar, tá? Imagina o seguinte, você tem Neymar, um grande craque da seleção, e você tem dois times com abordagem diferentes para trazer o craque. Você tem o Santos, você tem o Paris Saint-Germain. O que o Santos fez? O Santos tem a cultura de formar talentos. Ele pegou o Neymar, garoto, lá jovem, vem formando ele, vem desenvolvendo ele, e ele foi crescendo até que chegou o momento que alguém foi lá e comprou. Aí o que acontece? Aí vem você tem essa cultura, né, de formar as pessoas. Aí vem o headhunter
e vai lá e tira o talento da sua empresa. E aí você, de repente, fica sem talento. Mas como você tem a cultura de formar talentos, o que acontece? Aparece um Ganso, aparece um, sei lá, um Robinho, vai até o Pelé. O Santos tem essa cultura de sempre estar formando e revelando talentos. Agora, o Paris Saint-Germain é diferente. Ele tem a cultura de comprar talentos. Então, ele vê o seguinte, quem é o melhor talento? Vou lá, compro ele. Vou lá, pego o melhor. Muitas grandes empresas fazem isso. Por quê? Porque elas têm dinheiro para isso. Então, ela pode ir no mercado, eu quero um novo CFO, vou no mercado, pago horrores por isso e vou trazer o melhor CFO do mundo. Então, qual a diferença entre as duas estratégias? Primeiro, a estratégia do Paris Saint-Germain, ela é mais cara, você tem que ter mais dinheiro, só que ela é mais rápida. Então, às vezes, você tem um problema e você tem que resolver esse problema com agilidade, comprar ganha agilidade. No entanto, você tem um problema que pode ser cultural. Exemplo do Neymar, né? Não, até agora não tem tantos títulos acumulados lá, só tem craques no time, mas até agora não conseguiu ganhar o Champions. Agora, o Santos, por outro lado, você tem essa cultura de desenvolver talentos. E aí, o que acontece? É mais barato, então você gasta menos, você é mais lento, porque você tem que desenvolver a pessoa, só que a cultura, você desenvolveu, você criou. Então, você sempre vai ter um fit cultural. E aí, você consegue, quando vem o headhunter, tira o seu talento, você tem outro. Então, para mim, essa é a diferença entre contratar e desenvolver talento. Você tem que saber o que você precisa. É tempo, tem que ser rápido, ou é questão de custo, tem que ser barato, e a questão cultural. Para mim, são esses 3 pilares que precisa analisar. Legal, Richá. Eu penso bem parecido. Eu acho que essa questão, se você tiver com pressa, naturalmente você vai pagar mais caro, porque você vai trazer de fora. Mas olha que curioso, eu tenho experiência que às vezes trazendo de fora, mesmo pagando mais caro, não valeu a pena. Porque caiu justamente nesse ponto cultural que você colocou, Richard. Porque, olha como é que era a situação. As pessoas já estavam ali, todo mundo se conhecia e fazia o trabalho bem feito, há cerca de 5 anos, vai. E aí você contrata um líder de fora para gerenciar essa equipe. O que aconteceu na minha experiência, né? Essa pessoa, ela tinha que estar quase que, por falta de uma palavra melhor, tá? Mas tinha que estar na mesma vibe. O pessoal ali já tinha um clima, né? Uma questão de cultura, onde as pessoas se cobravam, onde as pessoas eram muito comprometidas. E aí esse líder, eu não digo nem que ele não foi capaz, não é isso. É que ele não tinha a mesma pegada ali, né? De acompanhar, de viver, Porque assim, se você é líder como um técnico ali de futebol, pegando o teu gancho aí, Richard, da analogia, você tem que estar vivendo o jogo, né? Já viu assim, aquele técnico que está lá quase entrando no campo, que o juiz tem que... O cara tá jogando o jogo, ele está gritando ali, está vivendo ali, ele está com aquela paixão ali, porque ele quer ver o resultado, né? Então, esse é o técnico que eu respeito, né? Agora, tá, fica sentado lá, posso até estar, né, como é que fala, generalizando, mas o cara não tá vivendo a dor, não está ali vivendo a temperatura da coisa, ele não está envolvido ali de verdade, né? Então, o que aconteceu foi um pouco isso. O líder entrou, talvez até com uma certa forma, um ego, né, do tipo, eu já passei por isso, eu já fiz, eu sei, né, o famoso eu sei fazer. E a grande verdade é que o time não sentiu que ele estava ali vivendo as dores da equipe, né? Ele estava ali cumprindo, ali, vamos dizer assim, o arroz e feijão dele, mas ele não estava vivendo aquilo com alma, do tipo assim, ó, jogamos uma partida mal, vamos conversar aqui, pessoal. A partida não foi boa, a gente não jogou bem, não está legal isso aqui. E, ao mesmo tempo, quando tinha celebrações, ele não estava lá para comemorar. Então, assim, é até intangível, não dá para tangibilizar esse tipo de coisa, mas eu não sei nem, porque não dá para a gente colocar em formato prático, mas a grande verdade ele não estava vivendo o dia a dia de verdade, ele estava ali, de corpo, mas ele não estava de alma. E eu acho que as pessoas percebem isso também, e aí acabou que cai no fit cultural que você falou. E interessante que não foi uma coisa que alguém falou ou que o outro falou, mas assim, estava nítido que aquela coisa ali, aquela
situação não era sustentável, né? Que é o que eu falo, ou o sistema tira a pessoa, ou a pessoa pede para sair, né? Porque aquela coisa não... E o resultado, naturalmente, né? Que aí aparece sim nos números, o resultado também não tava lá aquelas coisas. E aí acho que cai nesse ponto que você falou aí do fit cultural, né? Podemos dizer, só para fechar a analogia do futebol, que tem líder que quer ser técnico e tem líder que só quer ser presidente do clube, né? Porque o presidente do clube fica lá no camarote, recebendo todo mundo, bebendo uísque, tal, enquanto o técnico bom está lá no campo, gritando, pulando, né? Às vezes sai mais suado que o jogador. Podemos dizer isso, o cara tem que ser técnico e não presidente do clube? E de preferência o técnico que não fica sentado, o técnico que vai lá e quer jogar o jogo, só falta ele entrar dentro do campo, de tanto que ele quer, de tanto que aquilo mexe com ele. Se o técnico não suar mais que o Ganso, ele é ruim, porque o Ganso também sai ali impecável, né? É uma coisa linda. Mas, cara, só para voltar, tem uma pergunta para mim que eu acho que é muito importante, o pessoal deve estar se perguntando ali, que é o seguinte, cara, o que é potencial para ser um líder? Porque eu acho que o pessoal que está ouvindo, eles estão querendo identificar, né, exatamente quem dentro da equipe dele tem esse potencial, quem que eles estão entrevistando se tem esse potencial. Então, quais são as características que falam, velho, esse cara está no caminho, esse cara tem as habilidades a serem desenvolvidas e pode ser um bom líder? Eu consigo falar essa aí, Thiago. É o seguinte, potencial de liderança. Eu já cometi esse erro no passado também, mas o que é a tendência natural que pode ser um risco absurdo? Você pegar a melhor pessoa do teu time, tecnicamente falando, é a pessoa que tem mais conhecimento, é quem mais sabe tecnicamente, e aí você promove essa pessoa, dá um cargo de liderança para ela. Pode funcionar, tá? Mas usualmente, na maior parte dos casos, você acabou de cometer um erro crasso, que é o seguinte, você pegou o teu melhor técnico, tirou ele da operação para supervisionar, né, para fazer a gestão, e aí você perdeu o seu melhor técnico e você tem um líder, na maior parte dos casos, um péssimo líder. Por quê? Porque ele sabe muito bem tecnicamente, só que liderar não é... Saber tecnicamente é importante, tá? Tem gente que também acha que o líder tem que ser um cara zen, que não entende, que está ali só para fazer o clima da empresa ficar bonito. Não é isso. Né? Ele tem que saber o que tem que ser feito, ele tem que saber muito bem, ele tem que entender do processo ali que ele está gerindo. Mas o bom técnico, normalmente, ele fazer a liderança de outras pessoas. Porque o que acontece? Uma pessoa que é muito boa tecnicamente, ela tende a querer fazer ela mesma. E o líder, ele tem que estar brigando com isso o tempo todo, ele tem que estar se cobrando assim, não é para eu fazer, eu não posso encostar mais. Eu deixei de ter essa responsabilidade, eu preciso que outras pessoas aprendam e eu fico aqui orientando, eu fico aqui fazendo a supervisão, né? Tanto para fazer uma boa gestão, mas quanto para orientar e para crescer outras pessoas, né? Criar sucessão. Né? E normalmente esse técnico, ele tende a ser centralizador. Né? Fora que em alguns casos mais extremos, as pessoas lidam muito mal com outras pessoas. Por quê? Porque para ele é tudo muito óbvio. Eu sei fazer, cara, só falta falar assim, seu imbecil, deixa que eu faça então. Entendeu? É isso que você não pode ter. Né, e colocar logo um crachá, né, a insígnia de um líder, uma pessoa com esse perfil. Então, você tem que tomar um cuidado enorme com esse caminho, que é o caminho mais fácil, né? É o caminho mais óbvio. Só que tem que tomar um cuidado enorme com esse óbvio aí, porque ele tende a ser um caminho, na maior parte dos casos, como eu estava falando, tende a ser uma grande falha aí na tomada de decisão, né? Eu vejo muito isso acontecer, e eu até brinco, né? Liderar é como ensinar a pessoa a andar de bicicleta, né? Imagina só, seu filho também andar de bicicleta. Qual que é a sua vontade? É tirar o seu filho da bicicleta e falar, olha como é que faz. Só que ele nunca vai aprender, né? E liderar é mais ou menos isso. Você tá vendo o cara fazendo besteira, você tem que deixar ele cair, ralar o joelho, levantar sozinho e aprender a andar de bicicleta. Porque se toda vez você impedir a queda, ele nunca vai aprender. Né? Então, a liderança tem aquela questão de, claro, soltar, mas também você não vai soltar no precipício que ele pode morrer, né? Então, assim, acho que a linha tênue entre o microgerencial e o de largar é justamente entender os erros que você pode deixar a pessoa cometer, né, que ela vai poder aprender com aquele erro, mas que não seja um erro fatal para a empresa, né? Não podemos também deixar o cara cometer um harakiri ali. Mas é interessante essa visão, porque eu vejo que esse é o erro realmente mais comum. É você pegar o cara técnico, o cara da hard skill,
e colocar lá. Quando eu vejo que liderança tem muito mais a ver com soft skill, né? Entender o outro, inteligência emocional. Então, um cara com perfil comunicativo, ao mesmo tempo é um cara que sabe cobrar, mas do jeito certo, não é o cara que cobra resultado, não é o cara que fica em cima, não é o cara chato. Então, eu vejo que o grande erro tá focar na hard skill para promover quando você deveria estar olhando a soft skill, né? Claro, provavelmente, eu lembro disso da minha carreira como CLT, né, como empregado, eu era o cara mais técnico de Excel. Só que um dia eu falei, cara, meu diretor não sabe metade que eu sei de Excel. Cara, ele precisa saber o básico, ele precisa saber liderar, ele não precisa ser o cara mais técnico em Excel. Então, a técnica ela é importante, mas o líder tem um conjunto de habilidades diferentes. E logo, o líder geralmente não vai ser o cara mais técnico daquela área. E tá tudo bem, né? Então a gente tem que entender que existe uma diferença, um conjunto de skills diferentes, né, que formam o líder. Eu vejo que essa dificuldade muitas vezes começa com o próprio empreendedor. O empreendedor, ele conhece muito alguma coisa e quando ele quer formar liderança, ele acaba não ensinando e quer fazer. E aí ele tem um problema dele mesmo na hora de delargar ou microgerenciar a pessoa, porque ele não sabe passar. E aí o maior erro é o que você falou da analogia da bicicleta, é exatamente isso, é o cara não... é tão rápido ele fazer, fala, cara, se eu fizer isso, apertar mais 3 botões, eu faço em 2 minutos, mas eu treinar alguém demora 2 horas. Então, ele muitas vezes deixa de capacitar o colaborador dele, ou o líder dele, porque ele acaba fazendo algo que é muito mais rápido. Então, como ele fala, ele pensa isso que o tempo que eu vou gastar treinando é muito grande, mas aí o que ele não enxerga é que ele fica dependente, sempre é ele que pode fazer e executar. Então, quando você, como empreendedor, você quer formar liderança, você tem que botar na sua cabeça que a maior parte do seu tempo tem que ser formando aquele líder. Tem que ser desenvolvendo ele dentro do seu processo gerencial, dentro dele conhecendo a cultura da empresa. É aí que você foca o trabalho que você faz com aquele líder. Mas se você ficar a maior parte do tempo só dando tarefas e ele não conseguindo concluir, e aí você vai e assume a tarefa dele, você nunca vai conseguir desenvolver aquele líder e nunca vai conseguir sair da operação do negócio. Cara, muito legal o que você falou, só pegando um gancho para jogar mais uma bomba aí para vocês responderem. Então, tá claro que o principal erro é promover o cara mais técnico a líder, né, o melhor tecnicamente. A gente viu que isso pode até ser um bom líder, mas não necessariamente, né, porque você não tem que olhar a parte técnica somente, você tem que olhar a parte de soft skills, né, que a gente falou. Então, inteligência emocional, como que ele lida com as pessoas, saber cobrar resultados, enfim, todo um conjunto de soft skills são necessárias para um líder. E aí, beleza. Então, o cara viu lá, ele identificou alguém dentro da equipe dele que tem essas soft skills, tem o conhecimento técnico mínimo, ou seja, ele consegue entender o que acontece na área, ele tem todo um perfil de um bom líder. Cara, como que eu começo o treinamento? É por gestão do conhecimento? É por processo? Enfim, como que eu começo a formar esse cara na prática para ele virar um líder na empresa? Eu acho que antes de tudo, muito diálogo, né? Eu, como empreendedor, quero um líder, eu vou ter que conversar muito com ele, usando a tua analogia aí da bicicleta, pegar muito na mão, poder orientar e até, assim, com muita calma, explicar a expectativa, né? Quais são as expectativas, como é que eu imagino que as coisas devem acontecer, né? E interessante que você perguntou até na parte do potencial, né? A gente falou o que não fazer, né? Agora, como é que eu enxergo o potencial? Você falou, tem que identificar soft skills. Mas vamos aproveitar aqui a deixa. O que é isso, né? Como é que eu identifico os tais soft skills, o tal potencial de liderança? Que a gente vai cair um pouco nessa questão de como formar, como treinar, né? Só que, Nilson, soft skills não é habilidades moles? Dá numa tradução habilidades literal. moles. Então, essa soft skills, vamos colocar a tecla SAP, né? Eu acho que vamos explorar um pouco mais isso, que eu acho que tem uma boa oportunidade aqui. Mas o soft skills, né, que a gente está falando, hard skills, soft skills. Hard skills é o pessoal, a habilidade técnica, né, o conhecimento técnico para executar determinadas tarefas. Você falou do Excel, que você sabia muito, isso se enquadra no hard skills, né? Soft skills vai cair toda a parte de relacionamento interpessoal, vai cair como a pessoa se comunica, né, habilidade de negociação,
né, a habilidade de empatia, né, entender outras pessoas, tudo isso vai cair. E como que eu lido com o cliente, tudo isso vai cair em soft skills, né? E a questão até vi uma frase muito curiosa, até compartilhei com o Richard, né, o pessoal falando lá, a gente demite pessoas pelo quê? Dificilmente é conhecimento técnico o problema. Sim. Né? Não procura, quando alguém não está funcionando, qual que é o problema? Normalmente é alguma coisa comportamental. E aí cai nessa seara dos soft skills, né? E a gente estava falando do potencial de liderança. Eu acho que você vai enxergar muito mais um potencial de liderança numa pessoa que é muito comprometida com o que você espera, né? A pessoa tem muito entusiasmo ali pela equipe, né? Tem muito entusiasmo pelas coisas que estão acontecendo na empresa, né? Você vê que ela está com fome, né? Ela está com aquela ambição de crescer, ela quer saber mais, ela é ávida por conhecimento, né? É uma excelente ouvinte. Então, assim, essas características normalmente vai te indicar muito melhor um bom líder do que aquela pessoa que é muito boa tecnicamente, faz tudo muito bem, mas não fala com as outras pessoas, né? Não tem aquela habilidade de comunicação, talvez não é muito entusiasmada ali, né? Com falar com o outro, e tá tudo bem, tá? Eu acho que são perfis diferentes de pessoas, né? Mas o que você não quer causar é criar essa bomba, né? Alguém que não quer falar com pessoas, não quer ter a necessidade de fazer alinhamento, e aí você fala assim, não, você é o líder agora, pronto, você montou a bomba, tá montada a bomba para explodir, a bomba relógio você apertou ali, ó, ligado, né? Então isso é um perigo enorme. Agora, como formar, né? E aí tem treinamento, Thiago, de tudo quanto é tipo, e aí você pode treinar essa pessoa, você vai ter que orientar, porque eu acho que tem um treinamento que é um componente do negócio de cada um, que é assim, o que eu quero que esse líder, meio que ele alinhar a expectativa. Quais são as métricas que a gente vai trabalhar junto, quais são os indicadores, o que eu espero, né? Todas essas conversas têm que existir, que é a parte de você alinhar a expectativa. Tem gente que fala, você é líder, tá bom, cuida aí para mim, tá? Tem até essa frase, você é o dono da lojinha. Tá, mas o que você espera de resultado? Né? Como é que esse líder vai poder detectar que ele está fazendo um bom trabalho ou não? Você nem alinha a regra do jogo. Você só não quer ser perturbado. Né? Deixa eu colocar uma pimentinha. Também não está nem sabendo criar um líder, né? Eu vou jogar uma pimenta e vou sair. E se o empreendedor é um péssimo líder, como que ele forma líderes? Fui. Bum! Explosão! Cara, o que o Nilson falou faz total sentido e eu vejo que a liderança é um tripé. Tem que ter 3 coisas. Hard skills, soft skills e cultura. Tem que ter os 3. Então, o que acontece? Se o empreendedor não for um bom líder, primeiro passo é ele reconhecer isso. Segundo passo é ele contratar alguém que complementa ele. Então, se ele for aquele cara bruto, não consegue falar com ninguém, bem fechado, tudo mais, não tem problema. Tem muita gente com esse perfil que pode ser um ótimo empreendedor. Mas traga um sócio ou um diretor ou alguém da sua empresa que tem essas outras habilidades que vão te complementar. Saiba o momento que você tem que delegar alguma coisa para aquela pessoa, porque ela tem mais habilidade do que você. Richard, desculpa se interromper, só porque isso é uma coisa que eu vejo muito. Eu conheço muitos empreendedores, são péssimos líderes, mas eles não enxergam isso. Eles sempre colocam a culpa que a equipe é júnior, né? Não é eles que são júnior como líderes. E aí, você vê alguns sintomas que acontecem quando o líder é ruim, por exemplo, turnover alto, você vê coisas que acontecem. Como é que ele pode identificar por coisas que acontecem na empresa que ele é um líder ruim, por exemplo? Muito fácil. Deixa eu te perguntar o seguinte, você consegue tirar 2 semanas de férias sem se preocupar com a sua empresa? Se não, você é um líder ruim. Então, o fato é que... Richard, você acabou de dar uma alfinetada no coração de um monte de gente que está te ouvindo agora, cara. Você deve estar numa ferida agora que quem estava ouvindo vai desligar o podcast agora. Você podia falar 1 mês de férias, né? Falou 2 semanas ainda. 2 semanas porque, né, pelo menos 2 semanas. O mês, às vezes, você tem que aprovar pagamento. Mas o fato é que, se a sua vida está na seguinte forma, você tem que acordar de manhã, você tem que falar com o cliente, depois você fica o dia inteiro em reunião. No final do dia, você fica de, sei lá, 8, 10 da noite, respondendo e-mail.
e essa sua rotina, 5, 6, 7 dias por semana, tem um problema com você, que é empreendedor ou líder. Fato que a empresa tem que funcionar de uma forma que você consiga fazer o trabalho dentro de horário normal, que as coisas funcionem. A empresa não pode depender de você. Se depende de você, é porque ela nunca vai ser maior do que você. Porque você não consegue crescer sem pessoas. Você tem que ter pessoas para crescer juntos. E o seu maior papel tem que ser liderar essas pessoas. Então, o maior sintoma é esse. O cara que não consegue tirar férias, para mim, é um mau líder. Ou seja, o cara que está lá na empresa, todo mundo sorrindo, toma chopp, almoça, se ele não consegue tirar férias, ele é um mau líder. Se ele está achando que está tirando onda, que a empresa tem uma puta cultura, mas na verdade ele está sustentando com a própria hora dele o negócio, ou seja, ele não está sendo líder, está sendo um paizão, que é diferente, né? Por isso que eu falei que são 3 coisas, o soft skills, cultura e a hard skills. Então, quando você pega esses 3, tem um cara que é o gente boa. O cara que é gente boa, que sabou a praça, toma chopp com a galera, vai depois do trabalho, tal, mas é o cara que não consegue dar notícia ruim, o cara que não sabe dar o feedback, é o cara que não sabe, né, não tem capacidade de gerenciar. Então, ele tem cultura, só que ele não tem os soft skills. Você, às vezes, tem um cara que só tem hard skills, né, compreende a cultura, não é o melhor cara do mundo, mas sobrevive aquilo, mas também não tem os soft skills como esse daí. E, às vezes, não, você tem aquele cara que é um líder que consegue ter a liderança em termos de dar feedback, a gerenciar pessoas, tudo mais, mas ele esquece da cultura. Aí o que acontece? Você tem um vácuo de cultura, você tem a cultura do Zeca Pagodinho, que é deixa a vida me levar. E aí a cultura acaba com a sua estratégia, né? Peter Drucker já falava, cultura come a estratégia de café da manhã. Então, se você não tem as pessoas engajadas, então o cara tem lá toda pessoa de alta performance, todo mundo dando feedback, trabalhando, entregando resultado, mas falta cultura. Aí você começa a ter burnout dentro da sua equipe, você começa a ter insegurança psicológica, você começa a ter pessoas com depressão, ansiedade, começa a ter outros problemas que você vai ter que resolver, que é a cultura. E por último, se você não tem um hard skills, o problema não é você conhecer tudo de Excel, como o Thiago falou, mas é conhecer o básico. Né? Por exemplo, você quer ser um líder técnico de tecnologia, você não tem que saber toda a linha de código. Mas, cara, o cara não pode poder te enrolar, né? Dando meia dúzia de palavras, te enrolar e você não saber nada. Então, para mim, tem que ter esse tripé. Um pouco de hard skills, bastante soft skills, investir muito em cultura. E cultura é de cima para baixo. Não pode ser de baixo para cima. Até um ponto para identificar se você tem hard skill ou não se o cara falou veja bem e você caiu, é porque você não tem a hard skill suficiente para criticar. É verdade. Você acreditou, né? E você acreditou. Veja bem, e aí você acreditou, né? Mas, fala aí, João. Não, eu ia só comentar também outro ponto, que a gente estava falando aí de ou ter muita pessoa júnior, tudo mais. E aí a gente fala, quando que você traz um líder? E quando que você contrata internamente, tudo mais. Mas tem uma outra questão que muito empreendedor, né, de primeira viagem acaba cometendo o erro de querer contratar todo mundo barato. Então, tem uma frase que eu gosto, que eu falo muito, que é a diferença de um salário de R$3.000 para R$6.000 não é R$3.000. Às vezes pode ser 10, 20 ou até R$100.000. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem que contratar um cara, sei lá, você precisa contratar um cara para lidar com tráfego, ou a parte de anúncios, ou de marketing, ou customer success, qualquer área. Aí você fala o seguinte, poxa, deixa eu contratar um cara de R$2.000 ou R$3.000, o cara júnior, para cuidar dessa área e eu vou ensinar ele. O problema que o líder ou o empreendedor não enxerga é o custo oculto que existe nessa estratégia. Quanto tempo que você vai gastar do seu tempo para treinar ele? Quando ele errar, quanto tempo você vai gastar para corrigir, o retrabalho? Quando ele parar, ele tem um momento que ele não sabe o que fazer, o que vai acontecer? Ele vai travar. Travando, ele não vai estar produzindo, você vai descobrir isso 2, 3 dias depois, quando você vai ver, o projeto está atrasado. Então, existe um custo oculto de trazer pessoas júniores. Não estou falando que todo na empresa tem que ganhar R$6.000 ou R$10.000, tudo mais. Não, até porque não fica viável.
Só que, quando você vai desenvolver uma nova área, quando você vai trazer pessoas para uma área que não existe, você tem que ter alguém sênior coordenando. Né? Pode ser um líder técnico ou pode ser um líder mesmo, um coordenador, gerente, diretor, etc. Mas o custo de gestão é caro. Então, o custo de trazer um júnior que está diretamente ligado ao CEO da empresa é caríssimo, porque o CEO não tem outra vida. E aí é outro motivo que o empreendedor não consegue tirar férias, o líder não consegue tirar férias. Por quê? Porque ele tem um monte de gente júnior embaixo dele e ele está tendo que fazer todo o trabalho de gestão e corrigir os trabalhos, os erros do júnior. Então, isso é outra coisa que vale a pena reforçar. Trazer pessoas boas, e lá na empresa a gente sempre olha para isso. Para cada sênior, aí a gente bota 2, 3, 4 júniores embaixo dele, antes de contratar o segundo sênior ou o segundo pleno. E aí você potencializa o trabalho do seu sênior ou do seu líder. Por quê? Porque tem muita coisa do trabalho nosso, é um trabalho muito manual, muito mecânico, muito repetitivo. Então, se você tem um sênior com 2 ou 3 júniores embaixo, você consegue tirar essa parte mais repetitiva e você potencializa a produtividade do sênior ou do seu líder. Então, esse é outro grande problema de você não conseguir tirar férias. É você só ter gente júnior na sua equipe. Perfeito, perfeito. E a gente estava falando justamente, né, nessa questão de formar, né? Então, se você já começa, pegando o teu gancho aí, né, Richard, começa com o júnior, e aí você tem que formar ele no líder depois, pode ser que não tenha dado tempo da experiência ainda, né? Para você já aumentar tanto a responsabilidade. Então, acho que o que a gente fica, né, de conclusão do que você falou, é basicamente assim, tem que ter uma área nova, né? Vai abrir um braço novo, vai começar uma empreitada nova, né? Não coloca um júnior para gerir isso por você, porque na prática você vai pagar pelo júnior e vai pagar pelas suas horas para ficar ali, né? E vai custar as suas horas do mesmo jeito. Então, acho que é uma falsa uma expectativa aí, né, de achar que isso aí vai funcionar. Então, começa pelo sênior e depois vai criando sistemas, né, processo, documentação, treinamento, que aí você começa a criar um caminho para ter uma escala ali, né, daquele trabalho que está sendo feito. Perfeito. Mas eu acho que é isso, né? Essa é mais ou menos o que a gente queria compartilhar sobre como você forma a sua primeira liderança. Não existe uma regra, não existe uma ciência, como o Nilson falou, é muito mais uma arte e tentativa e erro. Agora, existem boas práticas, existem que a gente já comentou várias aqui. Então, você vai ter que entender o que funciona para a sua empresa, mas a gente tem certeza que tem várias coisas que comentamos aqui que não funcionam, e repetir esses erros realmente não vai levar você para o outro lado e conseguir desenvolver uma ótima liderança. Bom, só fazendo uma recapitulaçãozinha aqui, então a gente vê que o cara começa a crescer e ele começa a fazer os 2 grandes erros, delargar e microgerenciar. Depois, né, a gente vê que a grande questão é formar líderes, né? Se você começar a contratar pessoas muito júnior, sua empresa não vai andar. Você precisa de pessoas sênior, você precisa de lideranças que vão replicar a sua voz para as pessoas embaixo, né? E como vocês falaram, isso é um processo, é algo totalmente ensinável, né? Ninguém nasce um líder, né? Você consegue ensinar a tais das habilidades moles, né? Ou soft skills, do jeito inglesano que fica mais bonito, ou seja, você consegue ver o potencial na pessoa e, cara, com gestão do conhecimento, você aprende, né, a passar para isso. E aí, pessoal, eu queria ver de vocês, né, eu acho que tem um podcast aqui sobre, será que eu formo esse líder ou contrato esse líder? A gente está pensando em fazer um podcast com esse tema, então se você quer ver esse podcast, comenta aqui embaixo, cara, compartilha com seus amigos, manda um inbox pro @antescola.com.br lá no Insta e fala, cara, qual podcast você quer ver? Se você quer ver esse de contratação, de formação de líder fora ou dentro, enfim. O tema que você quiser, o insight que você teve, manda para a gente, que é super valioso e a gente quer construir esse podcast com vocês. Perfeito, ótimo, ótimo, muito bem colocado, Thiago. E eu acho que a gente termina justamente com essa nota, convidando você para participar.
até porque nós, como líderes, sabemos a importância de ter os nossos ouvintes também participando desse podcast. Tá bom? Agradeço muito aí a participação, Tiago e Nilson. Eu acho que a gente conseguiu passar muito conhecimento em pouco tempo e espere que em breve teremos mais um episódio do podcast da Antescola. Muito obrigado. Valeu, pessoal.